Pronto, iniciou a gravação. Obrigado, Camila. Então, muito bem-vindo todos e todas. Eu já vou te passar, Patrícia, em nome do Núcleo Lumen. Eu quero desejar mais um bom debate aqui do grupo, um bom encontro. Esse é o nosso quarto grupo de pesquisa, de trabalho, que vai produzir material muito bacana para a gente publicar e divulgar, né? O Lumen está com essa preocupação em trazer muitas ideias e discussões para nos ajudar, né, nesses dias de tantas crises de todas as naturezas que estão ocorrendo, trazendo subsídios das humanidades, das ciências e da tecnologia. E hoje a gente vai ter o nosso quarto grupo, o Grupo Humanidades Médicas, que já está em plena atividade. Eu agradeço muito a Raíssa e a Patrícia e passo a bola direto para a Patrícia. Acho que não esqueci nada, né, Ana? Ana está me ouvindo? Estou vendo se a Ana está me ouvindo. Nós que não estamos te ouvindo, Ana. Você está ouvindo a gente, Ana? Faz assim com a mão. Ok. Então, Patrícia, a bola está contigo. Vamos dar início. Temos a professora Vera, que eu agradeço desde já a disponibilidade, desde o Butantã, nesse dia chuvoso. Por favor, Patrícia. Professora, é uma alegria receber a senhora para hoje seria, né, a nossa quarta, na verdade o terceiro, né, momento em que nós nos encontramos dentro desse grupo, né, que pesquisa saúde vinculado a humanidades. E nós trabalhamos basicamente com a proposta de estudarmos, pesquisarmos, compartilharmos, né, de certa maneira, podermos, né, ouvir ideias e trocar ideias, né, sobre a saúde e os desafios do século XXI, né? Dentro disso, a sua presença é muito importante, que, né, a Raíssa lhe apresenta melhor, que lhe conhece melhor, né? Eu a conheço como uma figura de grande colaboração, né, dentro do Instituto e também nas pesquisas, né? Para nós, então, com muita alegria e muita honra recebê-la. E, enfim, essas gravações, né, ficam, então, depois, né, disponibilizadas a partir do grupo Lumen, e a gente espera, então, aqui, né, que é um encontro mais voltado, neste momento, à pesquisa, né, e espera, então, ir associando também pesquisadores que se interessem por trabalharem dentro desse campo de pesquisa, estudos, enfim, né, para debates que sejam voltados para uma temática importante nessa área e que a gente possa, então, oferecer o pensar e uma colaboração. Raíssa, você gostaria agora de apresentar? Perfeito, obrigada. Eu vou apresentar, então, a doutora Vera, antes de passar a palavra para ela. Já aproveitando para agradecer a presença da doutora Vera aqui conosco, que tirou um tempinho lá do Instituto para poder participar dessa reunião aberta. A doutora Vera, ela é doutora em Doenças Tropicais e Saúde Internacional pelo Instituto de Medicina Tropical da USP. Possui vasta experiência em saúde pública, atuando principalmente nos seguintes temas: vigilância epidemiológica, epidemiologia, vacinação, doenças imunopreveníveis, doenças infecciosas emergentes, reemergentes, entre outros problemas de saúde. Participou ativamente na implementação de novas estratégias de vigilância epidemiológica, como também da formação e qualificação de profissionais para atuar na área de vigilância epidemiológica do SUS, coordenando também o programa de capacitação em epidemiologia de campo aplicado aos serviços de saúde do Sistema Único, o EPSUS, CDC-USE, bem como desenvolveu e coordenou o curso básico de vigilância epidemiológica. Atualmente é pesquisadora científica do Instituto Butantan, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo,
onde atua como diretora de farmacovigilância, saque e segurança clínica desde 2010. Trabalha no desenvolvimento de pesquisas em vacinologia, com ênfase em segurança de vacinas e soros. Então, muito obrigada, doutora Vera, passo a palavra e estamos bem animados em debater com a senhora. Fique à vontade. Muito obrigada pelo convite para poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que eu estou tendo, né, que nós tivemos no Butantan. Foi muito bom ver que outros grupos também podem ter interesse na área da saúde. Eu acho que a questão do pessoal da comunicação, em especial, para mim, me chama muito a atenção, porque é com quem a gente tem que dividir as informações mais importantes. Então, formar pessoas que tenham essa mente aberta para outros temas, que não é só a coisa quadradinha, é muito, muito, muito bom. Então, eu preparei uma apresentação e espero que seja o que vocês pretendiam ouvir, porque eu peço até desculpas que eu cheguei de férias anteontem, então, assim, eu tive que preparar sem conversar muito com a Raíssa, mas eu acho que o que eu vou falar é de interesse de vocês. Então, de qualquer forma, se não for exatamente o que vocês queriam, eu também estou aberta para depois a gente discutir e se precisar trazer mais outras questões, a gente pode ver outros horários também. Então, eu vou abrir aqui para compartilhar. Por que que olhou tudo? Ah, já sei. Veja aí, está compartilhando? Tá, sim. A minha tela, vacinação entre a comunicação eficaz e a desinformação. Então, veja se eu vou abrir no livrinho, porque normalmente no outro ele não anda, então não vou nem tentar. Andou? Andou? Tá. Então, como a gente não vai, isso não vai ser um aprendizado, eu deixo, se vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta, sabe, ser bem leve para a gente poder bater um papo e não ser uma coisa muito aula, né? Eu gosto sempre de começar toda vez que eu vou falar de vacinas, destacar por que que a gente considera as vacinas tão especiais. As vacinas, então, essa fala do Dr. Plotkin, que é um grande estudioso em vacinas e que tem um livro sobre todas as vacinas, ele diz o seguinte: que o impacto da vacinação na saúde dos povos do mundo é difícil de exagerar. Com exceção da água potável, nada mais, nem mesmo os antibióticos, teve um efeito tão importante na redução da mortalidade, da morbidade e do crescimento. E foi assim que eu também me encantei com a questão da vacina, da vacinação, das doenças imunopreveníveis e tudo mais. E por que que a gente acha que elas são tão especiais? Porque elas representam 1% de todos os produtos medicamentosos. Mas mais importante que isso, elas salvam muitas crianças. Elas salvaram 150 milhões de crianças nos últimos 50 anos. E a cada 10 segundos, uma criança é salva por uma vacina contra uma doença fatal. Então, são pontos muito marcantes que a gente vê. Então, a gente tem que realmente ter essa atenção para as vacinas. Elas promovem saúde, elas não trazem doença, elas promovem saúde. Elas fazem com que as pessoas saudáveis se mantenham saudáveis, ao contrário dos medicamentos, né? Que os medicamentos, além de tratar a doença, eles ainda têm alguns que deixam as pessoas mais doentes ainda. Elas reduzem custos também, né? A cobertura ampliada de imunização, por exemplo, para crianças, num painel de economistas, ela alcançou o quarto lugar numa lista de 30 formas econômicas de promover o bem-estar global. Aqui está faltando um L.
Elas têm um alcance expansivo, porque protegem as pessoas, os indivíduos, as comunidades, as populações, e até podem ser erradicadas, como foi o caso da varíola. Aqui eu tenho alguns exemplos sobre o impacto rápido também que elas têm na população. Eu vou mostrar dois gráficos que são bastante importantes. Um é o do sarampo, que começa em 1968, todo vermelhinho, vermelhinho, vermelhão, subindo e depois desceu. E vejam que a linha azul é a linha da vacinação. E aí a gente teve as campanhas. Essa aqui não é só sarampo, não, é a tríplice, é sarampo, mas ela também tem a tríplice viral, que foi depois introduzida. Então, estão juntas. Mas como vocês podem notar, e é muito ilustrativo esse gráfico, ele mostra que, à medida que vai aumentando a cobertura, a doença vai caindo até o chãozinho do gráfico, né? E aí, quando a gente vê que começa a baixar a cobertura, que foi nos idos de 2016, 2015 para frente, que começou essa disseminação de fake news com relação ao sarampo, principalmente com a vacina MMR, como a gente chama ela popularmente, começa então a subir os casos de sarampo. Tiveram alguns trabalhos, algumas campanhas para tentar resgatar, voltar a ser, o Brasil ser livre do sarampo, que a gente já tinha conquistado em 2011, se eu não me engano, certificação, 2016. Quando foi em 2018, a gente já perdeu, 2021 a gente perdeu a certificação. E agora estamos de novo correndo o risco, porque ainda não conseguimos resgatar. E esse aqui, para mim, é o gráfico mais belíssimo, que é o gráfico da vacinação contra a pólio, que a gente tem os números também desde 68, e aí, quando entra a campanha no ano de 2000, que está aqui com uma setinha, imediatamente a doença começa a cair em queda livre e vai direto. E hoje a gente está com 34 anos sem a presença da doença poliomielite no país. Então, para mim, isso para mim já é o suficiente. Mas ainda tem mais uma outra questão que é muito importante também, que é o tétano neonatal, que o Brasil, com muito esforço, com implantação de planos e trabalhos junto com a Organização Mundial da Saúde, com a OPAS também, nós conseguimos, nos anos de 2008, a eliminação do tétano materno e neonatal nas Américas. Isso foi um trabalho de formiguinha, mas porque falar tétano, assim, ninguém liga muito para a coitadinha do tétano, né? Mas é muito importante, porque a mãe que não está vacinada, a criança corre um risco altíssimo. E é uma coisa tão simples de se vacinar. O mesmo ocorre com os adultos, né? Os adultos, quando se aposentam, gostam de brincar de jardinagem. E aí adquirem tétano, porque tétano está dentro do meio ambiente. Ele está lá. Então, os adultos devem tomar muito cuidado e se revacinar a cada 10 anos também. A gente não consegue eliminar como a gente conseguiu o tétano neonatal e materno, mas a gente consegue controlar em níveis bem baixos. Então, esses, para mim, são os principais momentos, motivos, porque elas são tão especiais. No entanto, elas ainda, é sabido que, mesmo elas diminuindo, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com os riscos associados à vacina. Eles não são tantos, mas percentual, mas como não tem a doença, as pessoas já começam a cismar que não querem tomar mais vacina porque não precisa. Os avanços tecnológicos e crescente conhecimento sobre vacinas levaram a muitas investigações focadas na segurança das vacinas existentes, que por vezes criaram algum clima ou preocupação.
vacina do HPV, que teve bastante bafafá, a gente não consegue resgatar a cobertura alta por conta do HPV. Hoje a gente mudou a estratégia de fala sobre o HPV para dizer que ela não é uma vacina que protege contra doença sexualmente transmissível, muito pelo contrário, mas ela protege contra câncer. E não é um nem dois, são vários tipos de câncer. Então, com isso, a gente está tentando fazer um resgate, mas sempre tem um clima para essa vacina também. E a gente sabe que os eventos adversos podem afetar indivíduos saudáveis e devem ser prontamente identificados para permitir a realização de investigações adicionais e ações que são apropriadas para não minar a confiança da vacina. Nosso problema é não minar a confiança da vacina e, em última análise, ter consequências drásticas na imunização e na incidência das doenças. Então, é a hesitância vacinal. E as pessoas falam e refalam milhares de vezes. Eu nunca vi um caso de sarampo, para que eu vou. Eu nunca vi um caso de pólio, para que vacinar contra pólio? Como assim? Eu nem vi, nem quero ver. Não é verdade? Eu nem vi, nem quero ver. Para que ver? Hoje a gente tem uma vacina maravilhosa, então a gente trabalha muito com essa lógica da hesitância vacinal e do combate a essa hesitância vacinal, que na verdade ela reflete a preocupação que continua a gerar na hesitância, a recusa das vacinas pelas diferentes populações. Por isso, a gente deve comunicar sobre segurança de vacinas. É uma estratégia que pode mudar com sucesso as percepções e os comportamentos pessoais e comunitários. Queria tirar essa telinha daqui. Será que eu consigo? Ficou bem na minha carinha. Eu vou abrir aqui. Só um minutinho. Agora eu vou ver se eu consigo voltar para a minha tela. Isso, agora sim. Então, a gente quer o quê? Modificar o comportamento das pessoas e das comunidades em relação à vacina. Por isso, para mim, é tão importante estar falando com vocês, porque vocês são as pessoas que têm o dom de transmitir coisas com mais possibilidade de chegar, de alcançar pessoas de diferentes classes sociais, de níveis de escolaridade. Então, é muito importante a gente trabalhar em conjunto. E o que é exatamente hesitância vacinal? Tem várias definições, mas eu trabalho com essa. Significa o processo de recusa ou atraso na aceitação das vacinas, apesar da disponibilidade delas nos sistemas de saúde. E pode ser recusa a uma ou outra vacina e não a todas também. Então, você fica escolhendo qual vacina que você quer tomar. Ela é afetada pelas variáveis confiança, que é a credibilidade na eficácia e segurança das vacinas. Ela também é na complacência, que é aquilo que eu já falei, que é a baixa percepção da população sobre os riscos de doenças preveníveis por vacinas. E pela conveniência, que é a disponibilidade física mesmo, acessibilidade geográfica e capacidade de compreensão, quer seja do conhecimento da linguagem e saúde, e qualidade real ou percebida dos serviços de imunização. E ela surge num contexto histórico da vacinação. E como é que a gente pode mitigar esse problema da desinformação e, por consequência, da hesitância em vacinar? Em 2003, a Organização Mundial passou a incentivada por governos, iniciou um projeto que se chama Vaccine Safety Net, como uma rede global de sites em parceria com importantes organizações não governamentais e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
esse Vaccine Safety fornece informações confiáveis sobre a segurança de vacinas após identificar algumas lacunas que estavam derrubando as coberturas vacinais devido ao sucesso da imunização. Então, o sucesso da imunização está pagando sua língua, porque foi tanto sucesso que algumas doenças deixaram de ser percebidas como uma ameaça. Com isso, certos grupos passaram a questionar até mesmo a utilidade da vacinação, apesar do seu comprovado sucesso nos controles da doença. Hoje, essa semana, uma deputada brasileira está propondo o fim da obrigatoriedade de vacina para todo mundo, para todas as classes, para todas as idades, inclusive para as crianças. Então, para você ter ideia do que a gente tem que enfrentar a cada dia, o desgaste que a gente passa com tudo isso, tentando, ao mesmo tempo, produzir vacinas e passar a mensagem que as pessoas devem ser vacinadas. E nos últimos anos foram criados para isso diversos sites, diversos sites que fornecem informações desequilibradas, enganosas e alarmantes. Foram com elas que nós tivemos que conviver toda a pandemia, inclusive, sobre a segurança de vacina, o que gera receios indevidos, principalmente entre pais e pacientes. Aí os objetivos do VSN é facilitar o acesso a informações confiáveis, compreensíveis e baseadas em incidência. Eu estiquei o compreensível, porque eu acho que dentro desse compreensível tem que ser compreensível para os diferentes grupos da sociedade, para as diferentes pessoas, crianças, adultos e idosos. Então, tem que ser compreensível para determinadas pessoas, inclusive para os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Esses acesso a essas informações são baseadas em evidências sobre segurança de vacina para internautas, independentemente de sua localização geográfica e o idioma. Eles pretendem, com isso, colaborar em nível internacional para aumentar a conscientização sobre as vacinas, reduzir a hesitação em relação às vacinas e fornecer a confiança nas vacinas por meio de buscar entender melhor as necessidades, comportamentos e preferência dos internautas, fornecer informações confiáveis e adaptadas às necessidades dos usuários e comunicar informações sobre segurança de vacinas por meio de diversos canais digitais. Então, esse é o combate à desinformação mesmo, né? E aí, com a ocorrência da pandemia, passamos a evidenciar uma emergência emergência infodêmica, ou infodemia, como foi cravado esse nome. Com rápida implementação de novas vacinas e novas tecnologias, demonstrou-se que havia uma necessidade de comunicação adequada e eficaz sobre segurança de vacina. Infodemia é grande fluxo de informações sobre um assunto, algumas precisas e outras não, publicadas na internet e que se multiplicam de forma muito acelerada em curto espaço de tempo. Eu falo que é a tiazinha do Zap, né? Que recebe uma coisa, não lê e passa para frente. Percebe outra, não lê e passa para frente. Então, esse é um fenômeno de desinformação, porque a pessoa nem compreendeu o que estava passando para frente, mas se tornou um grande desafio que precisou ser combatido a cada momento durante toda a pandemia, com informação correta e estratégias de comunicação adequadas. E aí, na nossa experiência do Butantan, a gente trabalhou em conjunto, muitos corpo a corpo, junto com a comunicação. As redes e a grande mídia não estavam ainda muito sabendo como lidar com as fake news, e demorou a ser tratada como algo que poderia prejudicar a vida de milhares de pessoas, um verdadeiro perigo, tão potente quanto o vírus que podia se espalhar em todas as cidades. A gente
identificou mensagens mentirosas que começaram a circular nas redes sociais. Vocês devem ter recebido, todo mundo recebeu, né? E chegavam nos celulares a rodo, né? E a população passou a perceber, receber informações a qualquer momento e repassar sem fundamento para as pessoas próximas. Então, virou um cenário de caos. E como é que a gente fez? A população mais informada sobre como ocorre a população, nesse momento, principalmente a partir de 17 de janeiro de 2021, quando começamos a vacinar, a população já tinha ouvido muito a falar de desenvolvimento e fabricação de vacinas, porque era todo dia em todos os canais. Então, nós tivemos um aumento no volume de solicitações de informações muito grandes. Não sei por que está com essa interrogação aqui. Tivemos também uma maior conscientização pública sobre questão de segurança relacionadas à vacina. E aí, um maior volume de relatos de eventos adversos. E a comunicação oportuna sobre a segurança da vacina, garantindo à população, ficou um pouco dificultada, porque como tornar essa comunicação mais frequente? Como divulgar nos canais de comunicação? Então, nós tentávamos divulgar nos canais de comunicação do Butantan para informar e receber todo tipo de comentário e relatos de maneira oportuna. Havia monitoramento diário, e aí nós passamos a fazer isso como rotina, mas naquela época nós implementamos assim do dia para a noite, monitoramento diário das mídias sociais para a detecção de casos de eventos adversos e outros blá blá blás também. Mas com essa aqui está repetido. Aí, só para vocês terem uma ideia, isso é um levantamento que nós fizemos, o aumento que a gente teve em redes sociais como o Instagram, 121 vezes, o Twitter, 56 vezes a mais, no YouTube, 28 vezes a mais, no Facebook, 5,8 vezes. Até no LinkedIn a gente teve um aumento de 6,7 vezes, e no portal do Butantan também tivemos um grande aumento, sem medição, que foi separado pelos usuários, que aumentou em 15 vezes, e só visualizações 6,7 vezes. Então, vejam o tamanho que foi a mudança do perfil. Então, isso a gente tinha que trabalhar todo dia, receber as informações e dar respostas da maneira mais rápida. Para isso, só trabalhando com a equipe de comunicação também nos apoiando. E aí, a nossa equipe também, a cada dia a gente tinha que contratar mais pessoas para poder nos ajudar a responder tudo que a gente tinha para responder, porque cada dia aumentava mais. E aí, preparamos algumas divulgações nos canais de comunicação do Butantan Oficial para informar e receber todo tipo de comentário e relatos de eventos adversos que foram espalhados no Facebook, no Twitter, Então, assim, a legenda desse primeirinho aqui, só para vocês terem uma ideia: atenção, papais, mamães e profissionais de saúde, a autorização da Anvisa e a orientação do Butantan é para que o intervalo entre as doses de Coronavac seja de 28 dias. Enfim, pegando o quê? Tudo que a gente recebia e fomos formando alguns posts que iam sendo divulgados no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todos os locais onde havia o Butantan Oficial, nos nossos sites do Butantan Oficial. Além disso, implementamos um hot site com informações sobre a vacina o mais atualizada possível, inclusive com dados de farmacovigilância. Abrimos um canal de comunicação para notificação de evento adverso pelo site do Butantan. Então, no site tinha um clique aqui e a pessoa podia
falar com a gente também. Além disso, no hot site tinha telefone do saque, o e-mail do saque e o e-mail do Butantan. Então, abrimos assim, abrimos tudo que a gente podia abrir para poder receber maior fonte de notificações e de qualquer outra reclamação possível. Foi um trabalho bem bacana que nós fizemos com isso. E sempre junto com a, a nossa comunicação. Então, aí, assim, só tirando, para vocês verem algumas perguntas que a gente recebeu, só para ilustrar um pouquinho, tipo, a vacina Coronavac causa magnetismo após a vacinação? A vacina Coronavac possui célula de fetos abortados em sua formulação? A vacina Covid-19 pode causar a doença por conter vírus em sua formulação? Todo mundo, a gente repetia 1000 vezes que era vírus morto, que não era vírus vivo, então não tinha como causar doença, mas as pessoas disseminaram essa informação. É permitido consumir bebida alcoólica após a vacinação? É, por que a data de fabricação de algumas vacinas está descrita como abril de 2020, se a Anvisa liberou? Porque já estava pronto na China esses frascos, então é por isso. Então, assim, os desafios foram muitos, mas o de combate às falsas informações foi muito desgastante para nós e nos levou a muitas preocupações. Do início dos testes de vacinação, um dos imunizantes mais atacados com boatos foi a Coronavac, que foi desenvolvida pela farmacêutica chinesa. Então, ninguém queria tomar vacina chinesa porque é de comunista, né? Então, não podia tomar vacina chinesa. E vocês sabem quem disseminou essa ideia, que é a vacina do Dória e não sei o quê. Então, foi um pandemônio, só essa questão já foi um pandemônio. Um desses conteúdos falsos afirmava que uma profissional de saúde de Barretos, voluntária nos testes de vacina, foi entubada e teve edema agudo de pulmão. Sim, houve isso, mas não foi por causa da vacina, foi porque ela tinha uma doença de base. Então, mas aí, como se fala, até você provar que focinho de porco não é tomada, você tem um desgaste que só caminhando em par e passo com a diretoria do Butantan, com a comunicação, para a gente disseminar o mais rápido possível respostas rápidas para a população em geral. Outra peça desinformativa compartilhada nas redes dizia que a Sinovac estava utilizando os paulistas como cobaia para testar a vacina que só foi testada em macaco. É mentira também, a vacina foi testada em humanos e nós fizemos um estudo de fase 3 muito robusto, por sinal, que foi o estudo que permitiu que a vacina fosse liberada pela Anvisa. Então, mentira, era mentira o tempo inteiro. Então, concluindo um pouco, quando a gente trabalha com a implementação de vacina, a gente tem que trabalhar com aprimoramento em diversas frentes com base nas boas práticas de fabricação e de farmacovigilância, ou seja, na detecção, avaliação, compreensão, na prevenção dos efeitos adversos e qualquer outro problema relacionado a medicamentos. As mídias sociais desempenharam um papel determinante no sentido de nos apoiar com a comunicação oportuna de informações sobre segurança de vacina. Foi muito importante também divulgar e repetir inúmeras vezes informações sobre o perfil de segurança da vacina absorvida Covid-19, contínua de acordo com informar o seguinte: o perfil de segurança da vacina continua de acordo com o que foi observado previamente e de acordo com a informação de segurança apresentada na bula. De acordo com o número total de eventos recebidos na farmacovigilância, a estimativa de indivíduo, verificamos tratar-se de um produto seguro, porque dos tantos 24 mil eventos
notificado, apenas 20% era mais de 85% era eventos não graves. Era dor local, calor, uma febrezinha. Então, assim, não tinha motivo para tanta euforia com falar mal da vacina. Então, a gente também implementou algumas notícias, né? O fato ou fake, 3 mitos sobre Coronavac, para você não cair em fake news, alguns posts que a gente foi colocando, porque é importante tomar 2 doses das vacinas, que todo mundo estava querendo tomar só uma. E passamos a recomendar alguns sites oficiais de comunicação de saúde, principalmente de vacina. Eu acho que aqui eu deveria ter colocado também a Organização Mundial da Saúde, de onde a gente tira grande parte das nossas informações, mas o GovBR reproduz muitas coisas dela, né, no site do Programa Nacional de Imunização. O site da SBIM também apoia muito a Sociedade Brasileira de Imunização, também traz muita informação, muitos posts, e a gente trabalha muito em conjunto com eles. A Fiocruz também, site, quando você quer uma informação realmente segura, né? Sociedade Brasileira de Pediatria, ginecologia e obstetrícia. Então, a gente sempre orienta as pessoas buscarem profissionais profissionais mesmo, né? Ou as sociedades onde elas possam dar a resposta. Então, isso foi o que eu tinha preparado para compartilhar com vocês. E a gente agora vocês podem me perguntar, falar, tirar dúvidas, me ensinar coisas também. Eu estou aqui aberta para conversar um pouco com vocês. Não sei se era isso que vocês pretendiam ouvir, mas estou Isso, aqui. exatamente. Muito obrigada, doutora Vera. É sensacional, acho que muito legal esse assunto, muito interessante para o grupo. Eu não vou começar já com os comentários, porque eu acho, né, já queimar a largada sendo coordenadora, então eu vou abrir a mesa para. Raíssa, só Pode falar, professor. Só pedir para a professora Vera tirar compartilhamento para a gente Ah, poder tá. ver. Tá bom. Prontinho. Perfeito. Se alguém quiser começar com os comentários e dúvidas. Críticas. Eu peço desculpa que a apresentação estava com alguns errinhos assim que eu pude perceber agora, mas é que foi assim, eu fiz bem na correria, me desculpem, viu? Professora Fica Vera, tranquilo. fazer uma pergunta, Raíssa. Pode. O que aconteceu depois da pandemia? Eu achei bastante ilustrativo a senhora mostrar todos os embates que aconteceram com a vacina, né, da Covid. A gente lembra de tudo que a senhora falou, como foi desacreditada, eu não vou tomar vacina chinesa, né? Sim, sim. E no pós-pandemia, nos dias de hoje, né, como um instituto como o Butantan enfrenta esse problema, como a senhora falou no início da sua fala, de comunicação, né? Como Sim. isso acontece nos dias de hoje? Então, professor José Luiz, nós temos no Butantan um saque, que é um saque que eu falo, que é um saque muito inteligente. Ele não é um saque de Casas Bahia, entendeu? E ele prepara, nós, né, eu, minha equipe toda, a gente prepara respostas para a comunicação ou para a gente mesmo responder. As perguntas continuam vindo besteira também, continua vindo pessoas que ainda falam fake news, mas a gente já tem respostas prontas, a gente tem um rol de perguntas já pré-respondidas, que para ser bem rápido mesmo, para não ficar esquentando a pergunta com a gente. Então, a gente tem divisão por tipos de pergunta e a gente
com isso, a gente responde. No entanto, a gente tem outro trabalho em conjunto com o pessoal da comunicação, que agora tem um pessoal muito ponta firme, né? Com a equipe nova que a gente tem do Vitor, que é um pessoal que nos apoia muito e que a gente, a cada necessidade, a gente pode buscá-los e falar: estou precisando pôr na porta do site tal informação. E aí a gente vai. Só que antes disso, com o que a gente recebe de perguntas e perguntas inadequadas, não sei o quê, nós estamos montando alguns posts do Butantan. A cada mês, um post sobre um produto diferente do Butantan. Influenza, da vacina contra a raiva, da vacina HPV. Então, todo mês a gente está fazendo um post novo para melhorar a nossa interface com o público, porque não adianta falar, é mídia social hoje. A comunicação, para mim, está muito claro, é mídia social. Inclusive com facilitação desses posts para transmitir via WhatsApp, para que a gente consiga mandar também por WhatsApp, porque ninguém mais quer saber de e-mail. E-mail já é coisa do passado, antiga ou de fashion. E agora o pessoal quer saber, WhatsApp, Instagram e TikTok, eu nunca entrei, para falar a verdade. Mas são as preferências. Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho muito intensamente. E outras coisas, como a gente tem o Museu da Vacina, né, onde a gente também trabalha um pouco disso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o nosso lindo Museu da Vacina, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto na construção, né, Raíssa? E ele é realmente um exemplo de uma atividade de saúde muito bem sucedida. Ele é muito voltado para crianças e adolescentes, mas exatamente para formar as pessoas, para formar essas crianças para terem dúvidas, mas conhecerem as vacinas. Então, ele é muito lúdico. É uma forma também que a gente teve no meio da pandemia, ainda tivemos essa oportunidade de fazer isso dentro do Butantan. A Ana Maria ligou, está pedindo a palavra. Não dá para ouvir. Eu acho que a senhora está com algum problema com o microfone, né, professora Ana? Fala A de senhora, novo, Ana. Liga e desliga o microfone, Ana. Nós não estamos te ouvindo. Aumenta o volume do computador. se a Eu tô senhora dizendo- estiver na mesma casa que o professor José Luiz, acho que vocês podem talvez compartilhar o computador, então. Quer vir aqui, Ana? Acho que Eu só, sim. só vou comentar enquanto isso que a professora, a doutora Vera Gattas, ela não só ajudou na construção do Museu da Vacina, né, na parte da ciência que é apresentada ali, como ela aparece na exposição, que tem um vídeo dela explicando o que é a farmacovigilância, que é um vídeo que fica passando na parte da sala de farmacovigilância. Então, no período que eu trabalhei no museu, todo dia eu acompanhava a doutora Vera Gattas explicando isso. Está consertando o microfone. Não sei o que aconteceu com o meu microfone, gente, desculpem. Não tem problema, Não acontece. sei. Então, bom, primeiro eu queria agradecer, porque acho que é esclarecedor e tudo, mas pegando um pouco carona no que o Zé Luiz perguntou, Uhum, eu percebo que o Butantan tem todo um trabalho de educação uhum, para a sim, vacina. Então, o museu sim, faz parte disso, o conjunto de respostas, é tudo sim. muito ativo e muito pertinente. Agora, eu gostaria de perguntar, de outro lado, se tem algum trabalho, não só do Butantan, mas, sei lá, da Secretaria da Saúde e tal, proativo em outra linha, que seja de participar desses fóruns de internet, etc., de alguma maneira para interferir com o pessoal que está difundindo as fake news.
Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje Sim, saiu nos jornais, por exemplo, que houve um início de uma... Fake news. Por conta de fake news, a gente sabe que os Estados Unidos, há tempo, não vacina, sim, por exemplo, sarampo. E parece que houve uma difusão, sei lá, uma contaminação isso mesmo. repente, né? É, Que eles estão em pânico e etc., que é alguma coisa que eu já tinha ouvido de médicos sanitaristas, etc., que os Estados sim. Unidos estavam em franco risco de uma epidemia de sarampo. E Então, eu queria saber isso, se o Butantan ou os órgãos ligados ao Butantan estão fazendo algum trabalho proativo de comunicação ligado a atingir diretamente esses núcleos que espalham as fake news, porque não é generalizado, são focos, né? São focos, eles existem, e essa história dos Estados Unidos ela era muito esperada. Mas a única coisa que eu sei que está sendo feita e com muito esforço é resgatar as altas coberturas vacinais. E para isso, o Programa Nacional de Imunização está fazendo regionalizações, então eles vão para um município, fazem a cobertura diária, vão para outro município. Eles estão fazendo isso desde janeiro, porque já estavam esperando que isso ia acontecer. Então, nós estamos com 1.200 casos esse ano, o que é muito. Eu vi hoje, inclusive, mas não existe um trabalho coordenado em busca desses disseminadores de fake news. Eu acho que isso é uma coisa que chega ao ponto de algumas vezes ser caso de polícia, porque uma epidemia de sarampo no nosso país, com a possibilidade de atacar crianças desnutridas, inclusive, é morte fatal. É morte fatal. Então, isso também tem que ser levado. Mas eu não conheço e acho muito triste que eu não conheça, porque a gente tem, a SBIM tem algum trabalho mais voltado à área de comunicação, mas também não é uma coisa assim enorme. E a Secretaria da Saúde em São Paulo, aquele trabalho junto aos profissionais de saúde, mas nada mais robusto. Não tem. Não, eu não sei. Não sei se a Raíssa sabe alguma coisa. Eu não sei. E acho que é uma coisa que a gente devia se preocupar em procurar achar onde é que estão essas pessoas. Eu acho. Eu sei que tem uma deputada, que é aquela que usa o negocinho de florzinha na cabeça, que ela é uma nazista, ela é de Santa Catarina, e ela que fez a proposta essa semana de acabar com toda a vacinação do país. Acabar com tudo. É isso, é isso. E no Congresso Muito Nacional. obrigada, mas eu acho que tem que haver um desenvolvimento nessa direção. Eu Talvez também Talvez, acho. talvez tenha a ver com a regulação da internet que está se pensando, né? Pode ser. seria importante, né? A vacinação, acho que é aquilo, tem que se pensar no teu vizinho e na população, não Exatamente. no teu umbigo. Então, difundir essa ideia para como a polio caiu de um ano para o seguinte, né? De Não é lindo milhares de aquilo? casos. É lindo. É lindo, né? É lindo Dois aquele. casos em, sei lá, 3 anos, eu acho que isso tinha que ser mais difundido e Sim, ter gente ativa, que é. localizasse, é um caso de polícia mesmo, mas eu acho que os educadores deviam entrar também Isso, nisso. isso. Eu acho que tem que ser de uma forma mais assim, palatável, com discussão, com conversa, com, né, esclarecimento, trazer a transparência. Existe evento adverso? Existe, mas eles são muito poucos. Eles são muito poucos. Eles, perto do benefício da vacina, os eventos adversos são muito poucos. Eu sei disso, da minha vacina contra a influenza, por exemplo, é uma vacina maravilhosa. Ela tem evento adverso? Tem. Tem sim. Tem dor, tem calor, mas não tem influenza e não vai morrer. Entendeu?
É isso que é importante. Diminui os casos graves, protege os mais idosos, protege os mais bebês. Os bebês que não podem receber antes de 6 meses, eles ficam com uma muralhazinha, né, protegidos. Então, não é só você, é muito egoísmo isso, muito egoísmo. É, quem Obrigada, quer... então, doutora. Eu Oi. vou para a minha mesa ouvir você, porque, pelo jeito, o meu microfone não está funcionando. Depois eu vejo. Obrigada. Tá, nada, imagina. Sem querer jogar mais lenha na fogueira, né, das preocupações com as fake news, mas justamente porque o Lumen, uma das propostas é que as linhas temáticas, elas se conversam, né? E uma das linhas temáticas é das IAs, né, das inteligências artificiais, e inclusive é coordenado pelo professor José Luiz Goldfarb, né? Sim. Então eu queria levantar essa questão também, que me parece uma grande preocupação daqui para frente, que as fake news, elas estão ficando cada vez mais mais críveis, né? Assim, as imagens estão ficando perfeitas. Se você consegue hoje fazer um vídeo que é dificílimo de saber se aquilo é real ou não, né? Sim. Justamente utilizando essas ferramentas de IA. E eu imagino que isso, se já não está afetando a informação sobre a imunização, pode começar a afetar em breve, né? Se a gente começam a criar um vídeo de uma pessoa recebendo uma vacina e morrendo ali na hora, né? Isso é fácil. Isso é fácil hoje em dia. De que forma que quem trabalha com essa divulgação sobre vacinas, esse combate às fake news, de que forma que essas pessoas, as senhoras, estão se preparando para esse próximo período de fake news com IA, né? Sem querer atribuir juízo de valor às IAs, né? Senão o professor José Luiz Goldfarb aqui vai me bater, inclusive, mas a gente sabe que elas podem ser utilizadas para esse mal. Então, de que forma que a gente está se preparando para isso? Eu acho que a gente está se preparando muito pouco, falar a verdade, viu, Raíssa? E eu acho que assim como elas podem ser, eu sou dessa opinião, que assim como elas podem ser trabalhadas para o mal, elas podem ser trabalhadas para o bem também. Então, eu acho que nós todos temos a obrigação de começar a se mexer e começar a divulgar mais news em cima dessas fake news, porque a gente não está dando conta, mas a gente tem muitos profissionais competentes na área de comunicação e que podem nos apoiar, e da área de ciência de tecnologia, né, tecnologia da informação, tudo isso, que eu acho que eles poderiam também ser juntados aos nossos grupos, porque a gente tem a informação, mas a gente não tem toda a tecnologia. Agora, a gente precisa, sim, se juntar e começar a pensar muito seriamente, porque esses arrozinhos com feijão que a gente faz é muito pouco perto do que tem que ser feito. Essa que é a verdade. Eu acho que a gente ainda está muito aquém do desejável. Acho que a Patrícia tem uma colocação. Só para a Raíssa? Patrícia, está com a mão levantada. Sim. Oi, professora, está me ouvindo? Sim, sim. Bom, queria agradecer pela riqueza, né, da sua comunicação, que faz a gente refletir aí em muitos aspectos, né? Eu fiquei durante muito tempo trabalhando na rede hospitalar junto com o segmento de comunicação, né? E lá a gente desenvolvia alguns estudos sobre as trás das crenças pré-existentes, né, em saúde coletiva ou saúde, enfim, às vezes dos Sim. grupos, às vezes juntava um pouco com a questão étnica, ou enfim, levava em conta alguns valores, né, predominantes em grupos que chegavam às informações. E o que a gente via é que muitas vezes, né, as informações, as fake, né, informações falsas, elas encontravam um terreno muito forte dentro da cultura brasileira, porque há um sistema de crenças muito fortes, né? E Sim. aí você vai ilustrando isso para cada grupo de diferentes maneiras, né?
com ameaças, com falsas informações, com a questão da morte, enfim, né? E o outro elemento que a gente detectou muito, né, igual tô puxando um pouco a sardinha para a minha área de formação, né, da psicologia, era a questão emocional, né, muito intensa, em situações emocionais muito intensas, como uma pandemia, por exemplo, as pessoas tendem a voltar-se muito para suas crenças, né? Sim. Elas, né? E aí eu queria saber o seguinte, existe, né? Foi feito algum estudo, né, sobre isso? Quer dizer, quando vocês foram coletando aquelas perguntas que iam sendo feitas e tal, isso passou por uma sociologia da saúde? Isso passou por uma configuração de um conjunto de crenças ou grupos? Porque eu fico pensando muito que para a gente atacar estes grupos que disseminam muito essas ideias, a gente talvez precisasse saber um pouco a potência, né, daquilo que é disseminado e onde é que elas encontram essas crenças, talvez um pouco de fundo, né, ou a intensidade, medir um pouco a intensidade emocional e o impacto. E aí eu queria saber um pouco se esses estudos foram feitos a partir destas informações, da linguagem, né, dessas perguntas, se isso foi feito algum estudo, né, via psicologia social ou via sociologia, vinculado à educação, enfim, né, se vocês têm isso para saber, talvez, como combater, né, que talvez fosse um elemento interessante também. E com mais competência, inclusive, né? Mas nós fizemos um estudo onde a gente perguntava algumas coisas de hesitância vacinal, num estudo que foi realizado em 2 favelas, mas foi uma coisa muito pontual e não tivemos uma assessoria de sociólogos nem de psicólogos, foi uma coisa do nosso entendimento que a gente já sabia. Mas o Butantan é muito desprovido dessa área, falar a verdade. A gente não tem a área do social, das ciências sociais, né? Psicologia. A gente tem aqui dentro muitos farmacêuticos, muitos, milhares de farmacêuticos, e alguns outros engenheiros químicos, bioquímicos, parará, e alguns enfermeiros, como eu, mas são poucos, e médicos também são poucos. Então, esse é o rol de funcionário. Fora os outros profissionais, como nas áreas de museu, assim, mas tudo bem pouquinho, né? Então, assim, a gente é muito limitado, eu confesso, acho que a gente é muito limitado, a gente não distribui. Eu posso até depois compartilhar com a Raíssa se a gente tem algum resultado desse estudo sobre hesitância, se a gente conseguiu captar alguma coisa, porque que eu tenho, e foi bem no meio da pandemia, no auge da doença, assim, então as coisas foram muito difíceis, e era muito difícil, inclusive, a coleta de dados, né? Não era fácil. Tivemos também um trabalho dentro dos presídios femininos aqui em Pinheiros, aqui em Pinheiros, né, onde foi feito um trabalho também, mas tudo muito pontual, muito assim, mais buscando ter esclarecimento para as pessoas quererem vacinar e se vacinar. Então, a gente foi para vacinar. Então, os diversos estudos que a gente fez foi levando a vacina para as pessoas se vacinarem. A gente tem muito ensaio clínico aqui, né? Então, são testes de vacina. A gente faz ensaio clínico da influenza, a gente está fazendo ensaio clínico da dengue, a gente faz o ensaio clínico da chikungunya. Então, tudo isso a gente faz ensaio, mas não tem a área de ciências sociais. Realmente é uma lacuna muito grande aqui no Butantã. Uhum. Hum. Muito obrigada, professora. Foi Mas, muito esclarecedor. Acho que a senhora tem um material de pesquisa riquíssimo ainda para talvez ser trabalhado aí por sim, parcerias, né? sim, Realmente, acho que sim. ajudaria, É, possivelmente. amanhã mesmo eu vou estar conversando com a Lili, a pesquisadora que tocou esse projeto, e depois, assim, eu posso até dar um retorno para a Raíssa e a gente pode conversar novamente. Muito obrigada, professora. Tá? Muito Se tiver obrigada. alguma coisa, a gente pode fazer mais uma outra rodada, né, Raíssa? Uhum. Muito Sim, bom, com Né? certeza. Sim. muito bom. Essa área do social dentro
do que foi essas respostas à pandemia é muito interessante, né? A Patrícia, ela é psicóloga, então ela sempre traz esse lado mais do humano para as nossas Sim. discussões. Eu queria fazer mais umas perguntas, professora. Doutora, a senhora comentou sobre... A senhora falou assim que o tamanho sucesso das vacinas, elas têm um efeito quase oposto, que as doenças acabam sendo combatidas e aí elas deixam de ser vistas como uma Isso ameaça. mesmo. E aí a gente trouxe o exemplo do sarampo, né? Inclusive Sim. saiu uma notícia hoje de que os Estados Unidos está de cabelo em pé porque teve um show da Shakira lá e tinha uma pessoa contaminada com sarampo, e agora eles estão preocupados de quantas Sim. pessoas foram contaminadas, né? Voltou a ter mortes por sarampo, inclusive nos Estados Unidos, né? Então, é um dos exemplos, né, de doenças que deixaram de ser vistas como ameaças. Exatamente. E eu queria perguntar sobre a varíola, né? Esse ano ainda, houve uma entrevista com a Raina McIntyre, que ela é uma epidemiologista australiana, ela é da biossegurança global também, Sim. em que ela falou sobre a varíola, que é uma coisa que deixa ela acordada à noite, assim, de preocupação, né? Porque a varíola, ela existe só nos laboratórios, até onde se Sim. sabe, né? Sim. Sob 7 chaves Em ali. 5 laboratórios no mundo. 5 laboratórios no mundo, mas que existe uma preocupação de elas estarem em laboratórios clandestinos também, né? Podendo ser talvez utilizada ali como uma arma biológica, Isso. talvez. Mas mais do que isso, ela comentou que ela pode ser sintetizada em laboratório, e que o método para fazer isso foi descrito em revistas científicas, né? Que é uma forma de comunicação também científica, uma comunicação da ciência, claro que para pares, mas que de uma forma pode gerar um resultado negativo, que é as pessoas terem acesso a um conhecimento que pode trazer de volta a doença. Isso se confirma ou ela está preocupada demais? A gente deveria estar preocupado com o retorno da varíola, assim como o do sarampo? Eu acho que a gente devia ficar mais preocupado com o sarampo, para falar a verdade, porque quando eu trabalhei no Ministério da Saúde, em 2001, depois do World Trade Center, aquela época que começou a ter esse medo das armas biológicas, aí eu comecei a trabalhar, aí a gente teve uma epidemia de caso de disseminação de antrax, que era tudo mentira, e é um outro vírus que também causa doença, e aí a gente discutia muito sobre a varíola. E a disseminação da varíola como uma arma biológica, ela é muito difícil, porque ela é muito evidente. Varíola, para você transmitir, a pessoa tem que estar toda bolhosa. Então, assim, rapidamente as pessoas vão se. Ela não é uma boa arma biológica. É isso que eu quero dizer. Ela não é um exemplo claro. O antrax é mais fácil, porque se aquele pó que eu recolhi cerca de 700 cartas notificadas ao Ministério da Saúde como uma possibilidade de ser uma carta contendo antrax. Não era verdade, mas eu também não podia deixar lá, né? Não podia deixar na casa das pessoas. Então, a minha equipe e eu fomos recolher todas essas 700 cartas. E fomos, mandou para o laboratório, gastou dinheiro, por um fake news. Já estava iniciando os fake news, falar a verdade. E aí a gente discutia muito isso, que a disseminação de uma doença como a varíola, ela não é tão fácil de ser disseminada. Então, por isso, a gente deveria ter mais medo de um retorno de uma poliomielite, a gente deveria ter muito mais medo de um retorno de um sarampo, que é uma doença que é fácil de transmitir, é altamente contagiosa, como a varíola não é, a varíola é menos. Então, a varíola dá um espaço muito grande para quem não está vacinado. E é isso que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Né? Sim, entendi. Sim. Obrigada, professora. Alguém tem mais algum comentário, pergunta? Raíssa,
Oi, professor, pode falar. Não, só em relação à IA, que você comentou, a gente já discutiu um pouco, e existe uma tendência no pessoal que está analisando como legislar em relação à IA, que seria uma coisa bacana, mas não sei se vai rolar, né? Sim. Seria uma obrigatoriedade de quando você criar um vídeo usando algum software com IA, para você fazer um vídeo fake, teria uma marca no vídeo que você saberia que ele é fake. Entendeu? Seria proibido você produzir, usar um instrumento do Google, de alguma das grandes empresas, Sim. mas isso vai depender tudo da que eu falei para vocês. Vai ter no Brasil a gente tem muita dificuldade porque a gente vai depender de uma legislação do legislativo, né? Uhum. Que justamente em grande parte é a turma da fake news que não quer legislação, né? Mas vai por aí, eu acho um pouco. É. Então, nós vamos discutir isso no grupo IA, com certeza. A Camila levantou a mão. Oi, boa noite. Minha pergunta é relativa, é diretamente para a professora Vera Gataz, tá? Muito obrigada. Primeiramente ao Lume, né, por abrir essa reunião e Sim. por disponibilizar para a gente esse espaço todo e essa conexão entre pesquisadores e a senhora pesquisadora, muito obrigada pela sua palestra, eu achei muito enriquecedora e produtiva também, porque eu trabalho especificamente com vacinas, com vacinação, eu sou médica veterinária e sou historiadora da ciência também, desde 2015. Então, doutora Vera, eu encaro esse desafio de estar diante do pânico do surto, né? Que hoje em Uhum. dia existe muito essa questão da hesitação vacinal. E como que uma ouvidoria, como que uma geração de respostas automáticas, como que isso vem a ser uma esperança para a gente combater essa hesitação vacinal hoje, nesse momento? Porque eu, como profissional, eu encaro todos os dias as pessoas dizendo: ah, eu não vou me vacinar porque eu não escolho essa vacina, eu escolho a outra vacina, ou Sim. realmente virou uma espécie de preferência, né? Como você fala por aí, sommelier de vacinas. As pessoas, eu quero a Pfizer, não quero a Corona, eu quero a Corona, não quero a AstraZeneca, e assim vai por diante. É incrível, mas é todos os dias o profissional que tem que apresentar o que há de prático, né? Naquela parte assim, de aplicabilidade mesmo, o profissional ainda tem que lidar com essa preferência. E aí a senhora comentou sobre preferência dos internautas. Sim. E isso entra muito nessa questão de inteligência artificial. Essa preferência dos internautas, ela consegue ser minimizada por uma ouvidoria ou por respostas Eu acho que específicas, sim. institucionais? Camila, obrigada por você perguntar. É uma pergunta difícil, mas é com que a gente luta. É a É, nossa luta de cada dia. Então, tá. assim, quando a gente recebe uma pergunta e a gente vê que isso faz sentido, vamos abrir mais para público, vamos tornar isso uma informação que vai para o Instagram. Vamos fazer um postzinho. Por quê? Porque A gente é internauta porque é também, né? interessante responder para essa pessoa e para todo mundo. Então, nós estamos tentando fazer esse tipo de trabalho, mas é aquilo que eu falo, nós somos umas formigas, né? Acho que tinha que ter muito mais gente podendo ajudar a gente. Eu acho que é muita fake news, é muito. E assim, a gente hoje eu ouvi nem sei onde é que eu estava hoje, mas alguém falando que na reunião do Comitê de Vacinas do Estado de São Paulo, a pessoa falando que recebeu uma pessoa que queria ser vacinada no centro especial, porque no posto de saúde ela falou que não era para ela vacinar. Não vacina não contra a Covid. A profissional de saúde
respondeu isso. Até foi colocado assim, isso tem que tratar como uma estratégia de educação. A gente tem que melhorar a educação dos nossos profissionais de saúde. Não é possível que um profissional de saúde, na linha de frente, na sala de vacinação, fala para uma pessoa não vacinar. Ele não pode ser um profissional de vacinação. Ele tem que mudar de ramo, tem que mudar de ramo. Então, nós temos que trabalhar, e hoje isso foi bem falado nessa reunião, que a gente tem que começar a ter estratégias mais específicas para a formação das pessoas. E eu faço muito curso aqui, a gente dá muito curso aqui no Butantã. Ontem mesmo nós acabamos um curso com 500 pessoas. 500 pessoas online, profissionais de saúde e graduandos. E essa a mesma fala que eu falei aqui para vocês, da hesitação, eu tive uma aula de 1 hora e tanto falando sobre isso. Então, assim, eu tento passar, minha equipe também tenta passar, mas ainda assim é muito pouco. Ontem eu fiquei muito feliz com tanto de 500 pessoas, né? Mas mesmo assim ainda é pouco, né? É muito bom. Foi mesmo emocionante, falar a verdade. Acho que o Arão tem uma pergunta também. Esse meu amigo Arão, de Brasília. Sim, Arão, acho que está desligado o microfone. não conseguiu abrir? Não tem alguma coisa travando no sistema, ou Raíssa? Não. Aqui para a gente parece normal, doutora. É? Não sei se eu. Eu vi que está igual o da Ana, que não abre. É, Mas não dá para ele vir aqui na minha sala. É isso que eu ia falar. Acho que ele está em Brasília. Arão, se você quiser digitar a pergunta, o comentário, eu posso ler. Ah, sim. Eu acho que ele está fazendo algum sinal, porque depois eu acho. Acho que Não ele está sei. mandando seguir. Está mandando seguir. Eu não sei. Na verdade, a gente já está quase encerrando, né, Raíssa? Mas já estamos com 1 hora e 15 já de reunião, né? Essa reunião vai ficar pendurada onde? No YouTube, Ó, amanhã, no YouTube? a Camila vai subir e Ah, ela tá. passa o link para Tá, a Raíssa espalha aí para todo mundo. tá Aí eu legal. passo para a senhora, doutora. Tá joia. Eu posso usar minha palestra? Claro, Tá, Pode? pode. pode, Né? De repente, né? pode. É do Legal. Eu acho que o Arão não conseguiu. Eu perguntei para ele aqui no WhatsApp, também não. Ele fez sinal que não. Você pretende digitar a pergunta, não? Professor, ele pode digitar para o senhor aí Pode, eu transmite? estou aqui com o WhatsApp aqui na mão. É, Ah, peraí, ele está chamando, peraí. Fala, meu. O novo aqui, eu estou apanhando nele. Eu queria fazer uma colocação só da experiência que nós tivemos em Recife, na época da vacinação, do projeto piloto da vacinação da polio, com o Dr. Seibin lá, que abrindo a campanha, Sim, e fazendo a mobilização, a moda antiga, tipo Lions, Rotary e Maçonaria, sim, grupos de formadores de opinião, sim, tipo, as pessoas cediam as casas para você colocar barraquinha de vacinação em cada esquina e a rua. Hoje você vai no posto, a pessoa não vacina você. Eu tive que dar uma carteirada primeiro em Brasília em 30 anos, porque estava todo mundo lá, não tinha 59 anos, não podia se vacinar. Entendeu? Então as pessoas estão voltando do posto. Era isso que eu queria colocar com mais detalhe, mas eu não estou conseguindo entrar. que pena. Acho que todo mundo ouviu ele, né? Sim,
sim. Muito interessante, inclusive, porque era assim mesmo, as coisas eram muito mais fáceis e as pessoas não tinham medo de abrir as portas também, né? A questão da segurança, hoje realmente essas. Basta se mobilizar corpo de bombeiro, capacitar o Sim. pessoal da saúde e colocar por amostragem para ser testada qual é o discurso com uma pessoa, sem dizer que é da área de saúde, e não se vacinar, certo? Eu tenho um posto na esquina de casa que o modelo brasileiro de saúde era perfeito, hoje está sucateado. E nós temos aqui muita fake news, não adianta a gente querer brigar com fake news enquanto não regulamenta a internet, porque nós não vamos ganhar. Então temos que formar opinião. E pegar esse grupo de formação de opinião, são as famílias, as crianças, a iminência de uma pandemia, de uma endemia de sarampo, que será um desastre para esse país ou para qualquer outro, mas para esse país principalmente. Então, nós temos que trabalhar isso. E o pessoal na saúde está começando a estar sensibilizado, negacionista. Entendeu? Eu digo sempre, eu nunca vi ninguém para ir para a Disney na fila da Embaixada dos Estados Unidos se negar a ter uma vacina de febre amarela, que nós sabemos que dá N efeitos como é que eu posso, de astenia, de febre, de tudo que tem direito, e ninguém reclama. Então, essa questão que foi colocada no país e no mundo, nós só vamos derrubar no corpo a corpo, como se faz campanha política até hoje. Usa-se muito a internet, mas tem o corpo a corpo. O líder comunitário, o presidente do Lions, o clube, onde as pessoas se reúnem. Nós temos que ir às pessoas, inverter. Não adianta chamar as pessoas para vacinação, que elas não vão. Perfeito, Aral. Boa. Perto de 24 horas, ter pelo menos um posto em cada região. Isso é muito importante, porque muita gente não pode sair do trabalho. Pronto, é isso que eu queria colocar. Em Recife foi um sucesso a campanha de pólio, virou modelo. A colega aí foi do Ministério da Saúde, ela deve ter sabido disso. Quem comandou foi o Mozart de Abreu Lima, que era o secretário executivo de Valdir Pires, na época. Estava lá com a gente trabalhando. Depois fizemos no Brasil todo. Sim. E tem que botar os governadores para falar, são a favor ou contra a vacina. Tem que revelar isso. Tem que fazer uma campanha de questionamento. Perfeito, Aral. Excelente, foi ótimo. Obrigado a todos. Desculpe a forma, mas eu estou com o celular novo e estou apanhando. Valeu, querida. Obrigado, Zé. Obrigado. Tchau. Obrigada, Arão. Eu acho que a gente pode ir se encaminhando para terminar. Eu estava lembrando, doutora Vera, na última RCA do Butantan, o Vitor comentou sobre a forma como eles lidaram com a divulgação sobre a Butanvac, né? Sim. Que não foi testes, numa das fases dos testes, sim. e que houve toda uma comoção ali no Butantan de que forma que a gente vai informar isso, né? Porque o que os negacionistas mais querem é uma notícia dessa, né? A vacina não foi bem nos testes, né? E que eles decidiram mandar real ali para a população, olha, não foi bem nos testes, vamos começar as pesquisas de novo. E, a princípio, eu acho que as revistas, aquelas mais honestas, divulgaram isso de uma forma honesta. Recentemente, eu encontrei algumas revistas utilizando aquelas que são mais ligadas a posições políticas duvidosas, né? Divulgando essa mesma informação de uma forma quase terrorista, assim, né? Nossa. Falha, a Butantan falha, né? Então a gente vê que a mesma informação, o mesmo fato, ele é informado de diferentes formas, de acordo com a linha do jornal, né, da revista. E eu lembrei disso porque faz muito sentido dentro desse grupo que a gente está
está tratando aqui dessa forma da comunicação, né, sobre problemas de saúde. Então, a gente pode ser honesto com a população e falar que a vacinação, as pesquisas sobre as vacinas, às vezes elas dão certo, às vezes não, a gente começa de novo, ou a gente pode utilizar isso para reforçar um discurso negacionista, né? E aí as pesquisas existem exatamente para isso. Já pensou se a gente já pegasse a vacina e jogasse no braço de todo mundo? Ia ser muito pior, né? Então, assim, as pesquisas estão aí exatamente para isso, para a gente testar produtos que a gente já sabe que eles têm tolerabilidade, não são tóxicos e que eles devem ser estudados para a gente verificar se eles têm eficácia. Então, é uma burrice falar a vacina do Butantan falha. Ela falhou, mas ela não era a vacina, ela não tinha sido aprovada, ela não foi distribuída. Ela estava vacina em teste. Então, essa é a má intenção. Esse é o mau caratismo desse divulgador. Sim. Camila? No século XIX, a ideia principal era da vacina enquanto produto para se vencer uma doença, né? E se a gente colocasse aqui no século XXI a ideia principal sendo a doença como uma ameaça inofensiva, digamos assim, né? Porque a gente tem a dengue, a gente tem várias vacinas contra... Eu trabalho especificamente contra a raiva, né? A vacina da raiva, porque eu sou veterinária. Sim. E aí seria interessante a gente investigar esse poder da ideia da doença sendo menor e combatendo todos os surtos, essas preocupações excessivas, sendo que a humanidade ficaria um pouco mais superior a essa questão das doenças, né? Eu acho que se a doença tivesse uma importância um pouco menor, digamos assim, em termos de conceito, a gente conseguiria trazer a vacina como algo um pouco mais aceitável e venceríamos a hesitância. Será que não, doutora Vera? Você nunca tinha pensado por esse ponto de vista, mas é uma forma de pensar interessante. Acho que a gente tem que. Mas é isso é por isso que eu começo a minha fala hoje, eu começo exatamente por que a gente considera a vacina, nós consideramos a vacina uma coisa tão importante, porque ela trouxe todos esses benefícios para a sociedade, né? Então, aquela fala para mim do Dr. Plotkin, por exemplo, é tudo, Eu também né? gostei. Água, não. Antibiótico, não. O que resolveu o problema da humanidade no século XX foram as vacinas. E o que fez o crescimento populacional chegar onde chegou foram as vacinas. Nem tanto pela água e nem tanto pelos antibióticos. Então, a gente não está sabendo passar a informação. Eu acho que o problema é esse. Nós não estamos, nós temos que superar os desinformadores. Para mim Mas é hoje em isso. dia E ainda nós tem o não advento da estamos inteligência conseguindo fazer isso. artificial, né? Oi? O advento, né? Essa ferramenta que a gente pode usar, que é produzir conteúdo e atingir uma população inteira, né? Produzir por essa nova forma de inteligência. Sim. Isso sim, eu acho que isso sim. Só que a gente tem que trabalhar a nosso favor e não só ficar ouvindo em berço esplêndido, né? A gente tem que ver a fake news e ter mais capacidade de resposta rápida. Acho que a gente ainda está com resposta lenta. É isso. E por isso, para mim, é tão bom estar aqui discutindo com vocês de outras áreas também, para a gente ir abrindo as cabeças e crescendo para ver e encontrando caminhos juntos também. Perfeito, muito obrigada, doutora Vera, que realmente nós somos de diversas áreas, né? Sim. Pessoal da história da ciência, da física, da química, da psicologia, da veterinária, da história, todo mundo aqui. O Lumen ele agrega justamente essas várias cabeças pensantes, Ótimo. né? Pessoal, a gente já está com 1h30, então acho que eu vou encerrando, porque
Eu tô percebendo, Patrícia, que as mesas do Humanidades Médicas, elas estão tendo uma tendência a se prolongar, né? Não sei se isso é um problema ou não. Depois a gente tem que conversar isso com a professora, o professor José Luiz, mas tudo bem, significa que a gente tem muita coisa para debater. Mas queria agradecer à doutora Vera Gataz novamente pela presença nessa reunião, para trazer todo esse conhecimento muito rico para o grupo debater. Espero que tenha sido também proveitoso para a senhora participar conosco. Sinta-se convidada para voltar mais vezes, eu acho que a gente tem muita coisa para debater ainda. E queria agradecer a presença de todos que participaram da reunião também, que saiam daqui com novas ideias, uma nova motivação para combater os negacionistas, né? E ainda mais apoiadores da vacina. É isso. Professor José Luiz, o senhor quer fazer o encerramento? Muito agradecido, excelente debate. Está gravado, depois a gente espalha aí o link e vamos em frente. Raíssa e Patrícia, parabéns pelo grupo. E a professora, show de bola. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer vocês também, viu? Foi muito bom e eu também cresci bastante. A gente sempre deve aprender alguma coisa nova todo dia. Então, hoje para mim também foi importante, porque eu abri os olhos para algumas questões que eu já vou levar para o meu trabalho também, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, doutora Vera. Boa noite a todos. Bom Boa descanso. noite.